Oi, gente, boa noite. Eu sou a Sandra, da SS Alergia. Nós estamos fazendo lives desde que a pandemia começou. E somos empreendedores. Tenho minha história com alergia, mas sou empreendedora. No mundo do empreendedorismo, um dos temas que a gente mais trabalha, e a minha convidada também é empreendedora, é resiliência. A gente fracassar ou se sentir fracassado, errar e conseguir se reerguer e recomeçar. A live da semana passada com os pais também deu problema. Mesmo comprando assim acessórios novos para auxiliar a gente ainda está tendo surpresas. Então, eu quero começar me desculpando e dizendo que a vontade, algumas vezes, é de desistir. Mas a gente tem aprendido que vale a pena persistir, porque está todo mundo tendo problema, né? Todo mundo tendo dificuldade, independente do tamanho, se a empresa é pequena ou se ela é gigante, como um Sebrae ou um Rotary Internacional, né, Marta? E nós estamos tendo que nos reerguer e reconstruir. Né? Hoje eu tenho uma convidada especial, nós vamos falar sobre educação acolhedora e inclusiva, como as escolas, como os professores, como as pessoas que trabalham dentro da educação podem tornar esse espaço um espaço acolhedor e inclusivo para pessoas que tenham deficiência, que sofram com restrições alimentares, ou também para as pessoas, por exemplo, que precisam ser amamentadas, os bebês que precisam ser amamentados, né? Nós estamos no mês do Agosto Dourado, mês da amamentação, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E a minha convidada de hoje é uma amiga muito especial. Nós temos algumas coisas em comuns, que não são os olhos nem a cor do cabelo, mas temos algumas coisas em comum. Uma delas é o empreendedorismo, né? Nós trabalhamos juntas em alguns grupos de empreendedorismo. E o outro é o público-alvo com o qual nós trabalhamos, né? Que são crianças de até uns 5, 6 aninhos de idade. Nós somos apaixonadas por esse público e eu sempre falo que a nossa frase é: mais do que amar o que fazemos, amamos a quem fazemos. E essa frase é verdadeira para essa alergia e também para a Tia Marta. Tia Marta, seja bem-vinda. Me desculpe pelos atropelos. Boa noite a todos. E para nós é assim, Sandra, é sempre com emoção e com um final maravilhoso. Então, não é nada novo, né? A gente pede desculpa para quem estava aguardando, né? Os nossos amigos, os nossos parceiros, mas são coisas que acontecem e nós já estamos acostumadas, né? Então, é tudo novo e vamos lá, né? Acho que temos muito o que falar, muita coisa gostosa para conversar, um bate-papo bem interessante. Essa preocupação com a criança que nós temos, que os pais têm. Então, a gente vai conversar um pouquinho, dá para esclarecer algumas coisas, né? E vamos que vamos. Vamos. Marta, começa falando para a gente como é que a sua escola funciona. Eu não vou pedir um histórico, né? Se você quiser dar um breve, rápido histórico para a gente focar mesmo em dicas, em algumas ações práticas que nós vamos poder compartilhar. Com qual público, qual idade, qual focos que você trabalha? Bom, a Escola Tia Marta existe há 6 anos e meio. A minha faixa etária são crianças de 4 meses a 5 anos. Então, eles entram bebês e eles saem prontos para o primeiro ano do fundamental. Vamos pensar aí, há 6 anos atrás, o número de crianças alérgicas era muito pequeno. Hoje, já a proporção é bem maior, né? Acho que é uma a cada 10, 13 crianças tem alergia, acho que é por aí, né? Então, o número já aumentou bastante. Sempre foi um assunto assim de preocupação para a escola, porque eu atendo em horário integral e parcial.
das 7 da manhã às 18h30. Então, a escola ela oferece todas as refeições. Nós oferecemos o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E por essas crianças passarem um período grande na escola, por elas se alimentarem apenas na escola durante a semana, a preocupação com relação à alimentação é bem grande. Então, nós temos uma nutricionista que monta os nossos cardápios, que nos orienta. A partir do ano que vem, a nutricionista vai ser a minha filha, que eu vou ter que mudar, né? E ela está se formando. Mas, assim, é uma preocupação constante que nós temos com relação à alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, e atender também todos os públicos, porque é importante, né, para as crianças que eles se sintam acolhidos pela escola. Trabalhamos com alfabetização também, então a criança ela já sai preparada para o primeiro ano do fundamental, tanto que nós não temos um objetivo de ensino fundamental, é apenas educação infantil, que é um alicerce sólido para que depois a criança siga adiante. Eu fico na escola em tempo integral, eu acompanho o trabalho da minha equipe, eu acompanho o trabalho da cozinha, então eu estou presente em todos os momentos da escola. Conheço as crianças, conheço as alergias, as dificuldades de cada um deles. Mais ou menos isso. Legal, você já acabou contando, dando uns spoilers de algumas perguntas que eu ia te fazer, né? Aí a gente aprofunda. Mas é interessante porque, assim, quando eu pensei em falar sobre a educação inclusiva e acolhedora, eu lembrei muito de você, porque eu tenho muitos clientes que estudam lá na Escola Tia Marta, né, e com algumas alergias bem sérias, e passam o dia todo, ou seja, eles realmente tomam um café da manhã, almoçam, tomam um café da tarde, né? Se a escola não estiver bem preparada, você corre um risco muito grande. Imagina uma criança que tem alergia, sofreu uma anafilaxia, parar no hospital, né? Então, eu conheço os cuidados que você tem, vocês todas, não só você, todas as professoras, né, que tratam com tanto carinho essas crianças, e daí o motivo de eu te convidar, né? Existe uma admiração muito grande, né, porque eu conheço de perto o seu trabalho. É, eu queria que você contasse para mim como é que você prepara esses professores para lidar com todas as crianças. Aí eu não estou falando de necessariamente inclusão de grupos específicos, para incluir qualquer criança na escola. Nós temos um trabalho diferenciado, assim, dentro da minha equipe existe funcionários que são da área de fisioterapia, existe da área de nutrição, existem aí depois os professores e os cuidadores. A gente tem um trabalho constante com a formação. Então, quando um profissional entra na escola, ele vem com alguns cursos e geralmente no início do ano, antes de iniciar o ano letivo, a gente tem uma série de cursos. A preocupação, você vê, nós recebemos crianças de 4 meses, então a preocupação é muito grande em todos os aspectos. Então, cursos de primeiros socorros são realizados também com todos os profissionais, né? E a questão da inclusão, hoje a escola ela tem que estar preparada para receber todas as crianças e para acolher. E é um trabalho muito gratificante, né? Você lidar com a criança, com a sinceridade da criança, não tem preço, né? E eu costumo dizer assim, não é um emprego qualquer. Você tem que gostar realmente do que faz. Então, desde o profissional da limpeza, o profissional da cozinha e os que lidam diretamente com as crianças. Todos precisam conhecer e saber acolher. E nós temos, então, todos os profissionais, eles são preparados, qualificados para atender todas as situações com relação à criança. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um treinamento com as suas colaboradoras e falar de propósito, né? E eu achei muito interessante o teu convite, porque quando a gente trabalha com um propósito muito bem definido, sabendo que a gente aquilo que a gente faz vai fazer a diferença, né, na vida do nosso cliente, isso se torna
muito especial, porque a nossa vida passa a ter sentido. Eu não estou fazendo só para ganhar meu salário e pagar minhas contas. Eu estou fazendo porque aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, a criança que eu pego no colo e eu abraço, eu dou um banho, eu dou comida, né? Ela é um ser muito especial. Né? E eu vi o brilho no olhar da sua equipe. Naquele dia eu saí encantada, ouvi relatos, muita gente chorou contando, né, sobre esse carinho, sobre esse amor, essa alegria e satisfação de poder trabalhar numa escola que se importa, não com o ganho, mas com o ganho financeiro, com o ganho que as crianças estão tendo por estar lá, né? É, aí eu queria fazer uma pergunta para você, Tia Marta, que é com relação. Aí eu vou voltar um pouquinho, vou oscilar entre as perguntas. Pensando nas crianças que são alérgicas, ou que têm algum tipo de restrição alimentar, ou que têm alguma deficiência, é, como é que você introduz? Como é que é a introdução dessa criança na tua escola? Olha, quando os pais eles procuram a escola para efetuar a matrícula, nós temos uma ficha de inscrição. Então, essa ficha de inscrição, ela é bem complexa, ela tem, assim, nós precisamos conhecer um pouquinho da vida da criança. Então, ali você tem alguma alergia alimentar, se tem alguma alergia a medicamento, se ela tem alguma dificuldade na coordenação motora, no desenvolvimento, porque aí ela vai ser trabalhada de uma forma individual, mas também no grupo. Então, vamos pensar numa criança que ela tem uma dificuldade no desenvolvimento. Além de todos os trabalhos motores que é realizado junto com a sala, ela tem um momento único com o professor. Uma dificuldade de aprendizagem, mesma coisa. Então, ele tem um momento na sala com os amigos, porque é necessário, mas ela também vai ter um momento, ela e o profissional, onde o profissional vai desenvolver assim específico, né, uma linha mais específica para que ela consiga depois acompanhar com os demais. Com relação à alimentação, eu tenho uma preocupação muito grande. Há 4 anos atrás, eu recebi um aluno que a alergia dele era muito séria. Então, ele tinha assim, uma alergia, 5 anos, ele já fez 5 anos. Ele tinha uma alergia muito séria à soja. Então, nem o mesmo recipiente poderia ser usado para fazer as refeições dele e do outro. Foi aí, então, que nós desvinculamos a cozinha, né? Então, nós temos todos os utensílios para criança alérgica, os utensílios para criança não alérgica, e para que eles não se sintam também excluídos na hora das refeições, como elas são realizadas em conjunto, sempre tem uma alimentação assim, é feito um alimento para as crianças, e eles recebem também o mesmo alimento, mas na versão alérgico. Então, um bolo sem ovo, sem leite, uma panqueca sem ovo e sem leite, porque ele vai ver os amigos comendo, ele não vai se sentir excluído. É o mesmo alimento, né, mas numa versão alérgica. E todos os profissionais, eles sabem de todas as dificuldades da criança, ou motora, ou intelectual, ou alérgica, ele vai saber, todos os profissionais sabem, e a gente vai ter os trabalhos individuais com cada um deles. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, eu fui olhar a tua cozinha, né? Conversei com a senhora, né? Porque como é que eu indico também para uma mamãe que vem perguntar para a gente, né? Tem a escola Tia Marta, mas a gente tem outras escolas que também tomam cuidado, né? Sem você conhecer. Então, eu achei muito legal esse cuidado dela, né? Dessa senhora, que ela acho que se acha a avó de todo mundo, né? Que ela cuidava com carinho. Eu falei do cuidava, gente, porque a escola está temporariamente fechada por causa da pandemia, né? Mas assim, ela não usava o ovo, não usava o leite, fazia assim com muito cuidado. Né? E no dia que eu fui fazer a visita, ela foi falando, me mostrando, eu falei, uau, que bacana essa responsabilidade. Então, aqui fica a primeira dica para os pais de crianças com alergia ou com alguma restrição alimentar, conversem com a escola. Nessa escola não faz
Se a escola é particular, vocês podem cobrar que tem esse diferencial, né? Porque hoje as escolas precisam trabalhar para que seja, para que as crianças sejam incluídas através da alimentação. Se a escola for municipal ou estadual, tem obrigação, existe uma lei que é Com recente, certeza. em que as escolas precisam estar preparadas. Nenhuma criança com nenhuma restrição alimentar deve se sentir excluída. Então, vocês podem exigir isso. Então, essa é a primeira dica que a gente deixa. Eu aproveito, Marta, a diretora Ilze Maria, lá de Paraguaçu, Paulista, da Escolinha Castelinho, ela está assistindo a gente. Ilze, é um prazer muito grande ter você. Ela é diretora da escola de alguns clientes meus, né? Alguns já mudaram até de escola porque cresceram. E eu conheço o trabalho fantástico que ela faz por causa dos meus clientes. É aquele cuidado que você também tem, Marta, né? E que várias escolas também têm. Por exemplo, na época de Páscoa, ela compra o ovo de Páscoa separadinho para as crianças com alergia. Ela, na Páscoa passada, Páscoa, o Dia das Crianças, eu não tenho certeza. Até a Fanny, que é uma cliente minha, ela mandou um áudio dizendo que a diretora veio até Marília para comprar uma barra de chocolate para poder fazer a mesma atividade. Comprou formas novas, tudo novo, para poder trabalhar com as crianças que não podem nem ter contato. Então, fez tudo separadinho, com uma consciência, né? Então, essa é uma outra dica que a gente deixa, né, para os professores, para os diretores, para os papais que estão nos assistindo. É possível tornar a escola um espaço inclusivo, né? E a Fanny está colocando, a Ilse é maravilhosa, cuidou e incluiu meu filho até o ano passado. Minha gratidão. São exemplos, né, como o seu, Marta, de pessoas que estão à frente de instituições que conseguem tornar tudo inclusivo e acolhedor. Né? Fala para mim das suas atividades, por exemplo, como é que você faz uma atividade festiva como a Páscoa ou o Halloween, que a gente pensa em doces? Como é que você tem trabalhado com as crianças? Então, assim, existem, né, foram realizadas várias mudanças, realmente pensando no bem-estar de todas as crianças. Hoje, a maior parte das nossas festas, elas são realizadas com frutas, porque você substitui a fruta pelo doce. Às vezes a gente faz assim um leite condensado para as crianças, põe uma calda de morango, alguma coisa que os outros também possam, né? Eliminamos a maior parte de doce, chocolate, quando é a Páscoa, aí a gente também faz o cuidado na decoração para que sejam semelhantes, tanto dos alérgicos quanto dos não alérgicos. Introduzimos realmente, a maior parte tem frutas, e quando tem um salgado, quando tem uma festa de aniversário dentro da escola, ou que seja num salão, mas que as crianças da escola vão em horário de aula e nós vamos acompanhar, a gente geralmente passa para os pais a relação das crianças alérgicas, o que eles podem, o que não pode, para que eles sejam atendidos também. É muito difícil, né, para a criança ir numa festa de aniversário e não ter o que ele comer ali. Existem crianças que nem vão em festa porque os pais não deixam, porque tem medo do que comer. E hoje isso a gente sabe que é possível, né? A SOS tem uns kitzinhos assim, ó, com bolo, salgadinho, docinho, que é perfeito para levar para uma festa. Então A a gente gente tem esse tem, cuidado, tem, né? A gente tem a um gente cuidado tem mães tanto que quando fazem também, sai. né? Oi? A gente tem mamães que conseguem preparar também. Conseguem preparar. Sim, Isso. sim. Hoje tem muita receita, né? De bolos, de Uhum. doces. Então, hoje dá para você lidar com a criança sem ele se sentir diferente. É possível sorvete, chocolate, os docinhos de festa, salgados, bolo, tudo. Então, hoje é possível. É bem, bem bacana isso, né? Você sabe, Marta, que uma das coisas que sempre me emocionou muito na SOS Alergia era quando eu via algumas cenas que vêm na minha mente
que emocionam tanto a mim quanto a pessoa que recebe o presente. Então, assim, é comum as mamães irem comprar para os seus filhos, né? A gente vai fazer o melhor pelo nosso filho sempre, né? Se puder dar vida, a gente vai dar vida por eles, né? Mas eu me emociono quando aparece uma tia, quando aparece a professora da escola. E na época de Páscoa, o que mais mexe com a gente, tanto que a gente faz até um preço diferenciado, é quando a escola não compra ou a prefeitura da cidade não compra por exemplo, o ovinho de Páscoa, mas as outras crianças todas vão ganhar. E a criança que é alérgica também recebeu e o ovo tem leite. E assim, é um negócio inexplicável, mas isso acontece. E começa a aparecer um monte de professora na escola. Eu tenho que sair de lá, porque senão eu choro. A minha vontade é de dar tudo, né? Dá para Porque tudo. é muito bonito. E assim, a gente sabe que o professor não ganha bem no Brasil, né? A educação, ela não é, infelizmente, não é valorizada como deveria ser para que a gente pudesse ser um país forte. Mas é muito emocionante, porque a gente vê que cada criança se torna quase um filho, né, para o professor. Então, É é muito uma, bonito. é uma situação, realmente, o professor, assim, a falta de valorização do profissional, e ele, em todos os momentos, são detalhes que às vezes passa despercebido em casa, mas são detalhes, assim, do professor, eu vou falar pelos meus, né? A preocupação com a alimentação, a preocupação se a criança está quieta, se ela está com febre, se ela não está. Nesse momento agora, assim, o professor está se desdobrando. Às vezes, assim, são tantas críticas, mas o professor está se desdobrando e ele não está trabalhando apenas no horário dele, ele trabalha à noite, trabalha durante o dia para montar uma aula. A gente vê, né, essa dificuldade que é. Então, para montar uma aula, para gravar essa aula, os pais estão recebendo ela pronta, mas para chegar naquilo ali, o quanto o professor está se esforçando para chegar naquilo. E depois tem as chamadas fora de horário que eles estão atendendo. Então, assim, o professor não se desdobra. Ele realmente, eles são apaixonados, a maioria, né? Os meus são todos apaixonados pelo que fazem, e você vê o carinho, o amor em cada gesto, na preocupação de buscar um chocolate, na preocupação do cuidado, na preocupação de ver se a criança está febril, se não está, na preocupação por que está quieto, por que está mais chorão. Agora, a saudade, que é uma coisa assim, arrancaram um pedaço da gente, né? Essa que é a realidade. Então, foi como se tirasse um pedaço da gente e levasse embora. E a falta que faz para cada um de nós esse momento com as crianças. Então, isso é uma coisa assim. Marta, eu já penso assim: minhas crianças do Infantil 2, gente, quanto que eu estou perdendo deles? Eles vão embora. E eu estou perdendo. Foram 6 meses de desenvolvimento que nós perdemos tudo. Isso dói para a gente, com que tem, né, esse amor pela profissão. Então, precisava ser valorizado, com certeza. E nós só nos tornamos quem somos porque muitas pessoas passam por nossa vida, né? Você comentou de uma live que você assistiu, minha com um dos nossos amigos empreendedores, e eu falo, né, do valor dos meus pais na minha vida, né? E nem vou falar muito, porque senão eu também me emociono. Mas eu também costumo comentar que teve um prêmio que eu recebi, você acompanhou, né? Que eu concorri com mais de 1.000 mulheres empreendedoras, mas a primeira fase dependia de uma redação, né? Era a redação que ia fazer a maior peneira, né? E depois eles vieram avaliar e tudo mais. E quando eu voltei para Marília, depois de receber o prêmio, né, eu fui lá no Sebrae, agradecer ao pessoal do Sebrae, que eu amo de todo o coração. E em seguida, eu fui atrás, fui caçar o telefone das 2 professoras que eu tive no ginásio, né, que é o ensino fundamental, e do colegial, que é o ensino médio. Liguei para as 2 professoras de português para agradecer, porque se não fossem elas, eu não teria nem conseguido escrever, nem participar da primeira fase, né? E aí eu ouvi das 2, mas ninguém lembra de agradecer a um professor, Sandra. Ainda mais um professor de quando você de 20 e tantos anos atrás, né?
E eu falei assim, mas eu não seria quem eu sou se eu não tivesse vocês na minha vida. Então, o valor que o professor tem na nossa vida é muito grande. Fica aqui já uma homenagem a vocês. A você, Marta, né, a Ilza e a todos os professores, né, que fazem tanta diferença. Continuem firmes, resilientes, como a gente ficou aqui no começo, né, Marta? Deu um problema na live, né? Mas por quê? Porque as dificuldades elas vêm na vida da gente o tempo todo. Né? O que a gente vai fazer com elas é que determina se a gente vai ter sucesso ou fracasso na vida, né? Com certeza. E assim, a recompensa é muito grande, né? Com todos os problemas, com tudo. Falando ainda do professor, são assim, é um carinho que não acaba. A criança cresce e nós somos sempre os primeiros professores. Então é muito gostoso isso. Eu receber cada visita que a gente recebe lá na escola de um ex-aluno, como é bom, como é gostoso você ver crescer, você ver desenvolver, você compartilhar, mães compartilham com a gente. Eu brinco muito quando eles saem, né? Eu falo assim, ó, durante tanto tempo nós compartilhamos momentos com vocês, agora é a vez de vocês. Então é gostoso a mãe compartilhar com a gente, como essa semana mesmo a mãe compartilhou umas fotos lá, ele fazendo as atividades online, todo concentrado, ele que não tinha concentração. Então ela, olha aqui que lindo. É gostoso isso. E assim, passa o tempo, né? A gente não vê sempre, mas quando você vê aqueles abraços dentro do supermercado, às vezes na rua, isso não tem preço. Eu acho que é o que vale a pena realmente. Ai, você me fez lembrar que na SOS a gente vive a mesma coisa. A maioria das crianças melhoram e a minha alegria é quando elas voltam para dar um abraço, elas voltam para olhar e falar assim: ah, esse é o lugar que me acolheu numa fase tão difícil, onde eu me senti acolhido, amado, né? Eu acho que é essa sensação, né? E Marta, a gente está dando algumas dicas também, né, no meio da nossa fala. Eu esqueci de falar um ponto importante. Mamães que têm filhos com restrições têm aquela ficha técnica para preencher, né? Cobrem, sugiram para a escola, se a escola não tem isso, para ela ter também, né? Mas lembrem de avisar constantemente os professores ou a diretora da escola, se você tiver acesso, se houve alguma mudança de medicamento, se houve alguma mudança no próprio diagnóstico, né, para que a escola possa ser parceira da família, né, Marta? Isso é super importante. Isso é fundamental, porque a alergia ela pode, de repente, diminuir para alguns produtos, ou ela pode aumentar também, né? Então é importante que a escola esteja sempre informada de todas as situações. Às vezes a criança chega lá e fala assim, ai, eu posso comer pipoca. Olha, mas você não pode. Ah, mas minha mãe deu em casa. Então aí a gente tem que ligar, buscar para ver, porque a criança também, né, eles jogam com a gente. Às vezes tem que ligar, perguntar, realmente pode? Ah, pode, esqueci de avisar. Então, o que eu geralmente utilizo na escola? Toda criança que tem algum processo alérgico, ela tem um acompanhamento médico. Então, e o médico sempre dá a relação do que pode e o que não pode. Eu geralmente peço que essa relação venha para a gente também. Tira uma cópia, anexo na ficha. Uma vai para a cozinha e uma vai para o professor, pelo responsável da sala. Então, eu tenho uma, a cozinha tem uma e o professor tem uma. Teve no próximo mês, teve a próxima consulta, mudou alguma coisa? Me traz novamente. Aí a gente vai fazendo um acompanhamento, a gente vai arquivando, são documentos importantes, né? Fica tudo arquivadinho e nós sabemos também até onde o que a gente pode e o que a gente não pode oferecer para a criança. Então é muito importante também os pais levarem e na falta dos pais levarem, da escola cobrar também, né? Para que tenha esse arquivo, para que tudo caminhe da melhor forma possível. A gente fala de saúde, acho que é assim muito importante todos os detalhes. Joia, isso mesmo. Fala para mim um pouquinho, é claro, né, a SOS Alergia trabalha com alérgicos, mas o nosso foco é sempre inclusão e acolhimento, e aí não é só de alérgicos, é também de públicos diferentes. Né? Você tem um trabalho muito bacana, você criou um cantinho especial, nós estamos no mês da amamentação, agosto dourado, eu sou apaixonada
pelo tema, porque realmente previne doenças, inclusive alergia. Como é que você trabalhou esse tema na tua escola, Marta? Então, foi uma outra coisa interessante, né? Eu também sou apaixonada pela questão da amamentação. Eu acho que é fundamental para a saúde e desenvolvimento da criança. E quando nos conhecemos, a gente viu que tinha mais isso em comum, né? Nós vem a cada ano fortalecendo mais esse tema. Hoje, uma mãe que tem uma criança precisa trabalhar 4 meses, terminou a licença do trabalho, precisa voltar e tem que deixar a criança numa escola, a insegurança é muito grande. Como que eu vou fazer? Como que eu vou amamentar? Então, nós pensando em tudo isso, nós montamos um cantinho próprio para a mamãe, para que ela chegue, para que ela fique à vontade, que ela possa amamentar o bebê na escola. Se tiver que ir de 2 em 2 horas, se ela tiver disponibilidade no serviço, não tem problema nenhum. Nós vamos recebê-la e ela vai ter um momento com o seu filho, porque isso é fundamental para a criança e também para a mamãe, porque é muito difícil você deixar um bebê e ter que voltar ao trabalho. E às vezes elas pensam, né? Eu vou ter que introduzir uma fórmula porque eu vou voltar a trabalhar. Então não é necessário. Dá para fazer a amamentação. Se eu não consigo ir, dá para tirar o leite. Nós vamos com todo o cuidado, todo o processo para aquecer e para também oferecer para a criança o leite materno. Tudo isso é possível. E para a criança é fundamental, né? E o agosto, a cada ano a gente está fortalecendo mais essa campanha. No ano passado, nós fizemos algumas palestras para amamentação, com referência à amamentação. E esse ano, nesse distanciamento, a gente ficou pensando o que poderia fazer. Nós vamos ter na próxima semana, dia 20, agora fugiu a data, acho que é na 25. 25, Uma palestra com a Néia Aleixo, ela é do Amamente Marília. Ela vai falar um pouquinho sobre a amamentação, sobre esse processo, a importância de amamentar, a forma de armazenar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse ano vai ser dessa forma. E para o ano que a gente vai trabalhando sempre mais, buscando alternativas para lembrar um momento tão importante para a mãe e para a criança, principalmente. Lembrando, né, que a criança que mama no peito um tempo maior, ela tem uma probabilidade de desenvolver um processo alérgico bem mais baixo do que a criança que introduz a fórmula logo de início, né? É isso mesmo. Na verdade, quando a criança toma a fórmula, assim que ela nasce, ela tem uma chance muito, muito grande de desenvolver alergia, né? É, o, a minha telinha sumiu aqui. Estou tentando acompanhar as mães. Deixa eu só voltar aqui. Tá aqui ainda. Eu falei, eu acho que a gente caiu, não caímos. A gente já fez algumas ações juntas, inclusive na área de empreendedorismo, né? De mobilizar a cidade para coleta de garrafinhas, conseguimos bastante, né, Marta? Nós conseguimos outdoors para a cidade de Marília, em parceria com outro amigo empresário também. Ajudamos, né, o Banco de Leite de Marília a conseguir geladeira, poltrona, né? E falando em banco de leite, na quinta-feira que vem a gente vai ter uma live com a Sandra Domingues, que é responsável pelo Banco de Leite de Marília e região e faz um trabalho fantástico, é uma enfermeira fenomenal. Né? Nós vamos falar sobre o tema também da amamentação, todos estão convidados, e daqui 2 semanas nós vamos falar da importância da amamentação especificamente, né, na prevenção de doenças alérgicas. Aí são 3 diferentes, agora é a escola inclusiva, incluindo a amamentação. Né? Semana que vem falando sobre amamentação, a Marta também falando, que eu acho que é muito legal, né? Quem gosta do tema, quem está amamentando, e depois falando sobre a importância na prevenção, né? E aí é interessante porque eu escuto, né? A Sandra comenta também, que é enfermeira. Não tem muita lógica, essa lógica, sim. Se a gente pensasse capitalisticamente falando,
né? Nós não deveríamos ser pró-amamentação e nem fazer as campanhas que a gente costuma fazer. Porque quanto mais crianças são amamentadas, menos alérgicos a gente tem. Mas, na verdade, eu, de todo o coração, gostaria que todas as crianças fossem amamentadas, apesar de saber que nem todas podem, né? E não me importo, porque eu gostaria que elas tivessem qualidade de vida, tivessem esse tempo com a mamãe também, que é tão precioso, né? E falo que sou pró-amamentação, porque amamentei 2 até 2 anos, né? É, Marta, você tem uma poltrona, você tem poltronas, né? Você tem espaço mesmo para isso, né? Um espaço bonitinho. Ali foi um cantinho, ele foi desenvolvido, cada detalhe realmente pensando assim no bem-estar da mãe. Então, tem as poltronas de amamentação, é uma área aberta, onde foi feita uma paisagem para a mãe sentar, olhar para aquela paisagem e relaxar realmente aquele momento. Tem uma fonte de água caindo, então é um ambiente assim, totalmente acolhedor, para que ela realmente se sinta à vontade, para que ela se sinta um momento de descanso para ela e, ao mesmo tempo, para curtir o filho, porque nós estamos ali cuidando, mas a gente sabe a dificuldade que é para uma mamãe deixar um bebê, né? E tantas mães que não amamentam também, tem lá um espacinho, elas podem estar indo nesse cantinho para curtir um pouquinho no decorrer do dia, no horário de almoço. Eu acho que é fundamental, tanto para a mãe quanto para a criança também, esse momento, esse vínculo, né? Então, esse espaço foi realmente desenvolvido pensando no bem-estar da mãe. Ai, muito legal. E aí, semana que vem a gente vai falar, né? Então, a escola Tia Marta é uma escola particular. Semana que vem a gente vai falar de algumas escolas que aqui na nossa região, Municipais, a Sandra sim. começou esse trabalho pioneiro, né, no mundo, fantástico, em que ela tem montado salas de amamentação com geladeira, com poltroninha, né, com todos os cuidados para que as mães também consigam amamentar nas escolas municipais. Eu vou só fazer um comentário aqui, Vilma. Eu vi que você colocou algumas dúvidas sobre alergia. Depois, entre em contato comigo. Eu vou pedir para o Frank colocar, não sei se ele consegue, o meu contato, ou eu te procuro, tá? Para a gente conversar sobre alergia. A Ilse, que é a diretora lá de Paraguaçu, ela agradece pela referência, né, da escolinha Castelinho de Paraguaçu Paulista. Não importa o tamanho da cidade, não importa, nós estamos numa cidade pequena, Marília tem só 200 mil habitantes, Paraguaçu é menor ainda, né? A gente tem franqueados que estão em cidades como Fortaleza, né? Como Brasília, Belo Horizonte, cidades grandes, mas é possível fazer um trabalho de inclusão e acolhimento independente do tamanho. Eu acho que o que conta é o tamanho do coração dos líderes, dos professores, das pessoas que estão à frente, né? Então, gratidão, viu, Ilse? Gratidão, Fanny, também pelo carinho, pela amizade de sempre, né? Ela está falando parabéns para você, Marta, e para a Ilse. Eu queria fazer uma pausa rápida, né? Nossa live, ela já está chegando ao fim, mas eu queria mostrar para vocês o sentimento de quem recebe o acolhimento e a inclusão, né? A Marta não está sabendo, tá? Eu vou mostrar para vocês. É uma surpresa que a Ida me ajudou a fazer. Vamos ver se dá certo. Marta, eu vou fechar o nosso microfone, tá? Uhum. Quer dizer, você fecha o seu, fazendo um favor? E eu vou compartilhar um vídeo. Eu gostaria que vocês assistissem. Vamos lá. Quando eu coloquei o Vicente na escola, um dos meus maiores medos era interromper a amamentação. E como na escola tem esse cantinho, eu pude participar da adaptação do Vicente, foi menos dolorosa para nós dois. Então, eu sou muito grata e sinto muita satisfação assim de ter colocado meu filho, de ter feito a escolha correta da escola que ele ingressou. Então, muito obrigada, que vocês continuem apoiando a amamentação, porque para nós é muito importante conseguir conciliar esse amadurecimento do intelecto, assim como manter aquilo que nós planejamos, é maravilhoso. Um abraço, muito obrigada. Acredito que não há momento melhor do que este para falar sobre empatia. E a inclusão, seja de uma criança portadora de necessidades especiais,
seja de uma criança alérgica ou até mesmo de um cantinho na escola, onde a mamãe pode ir até lá para amamentar seu bebê, isso fala muito sobre empatia. Empatia ao próximo. E eu fico muito feliz e grata de poder fazer parte dessa equipe e trabalhar em uma escola onde a gente acolhe ao invés de excluir. Quando descobrimos a alergia do Davi, de cara veio a dúvida. O que eu vou dar para o meu filho? O que vamos fazer na escola? Porque quando você está perto, já não é fácil ficar de olho. Agora, quando você está longe, é pior ainda. Mas isso lá na escola eu vi que não era problema. Primeiro que a Marta me tranquilizou de uma forma que eu vi que isso na escola era bem comum. Segundo, que a Marta me esclarecia qualquer dúvida a respeito da alimentação do Davi. Ela é uma pessoa muito acessível e trata com maior carinho e responsabilidade aqueles que precisam de um pouquinho mais de atenção. E o resultado é que o Davi hoje praticamente não tem mais nada de alergia, e isso não teria acontecido se não houvesse uma parceria com a escola. Hoje eu só tenho a agradecer a Marta e toda a sua equipe. Obrigada, tia Marta. Eu conheci a tia Marta nos eventos de empreendedorismo do Sebrae e fiquei encantada com seu projeto de educação acolhedor e inclusivo. Um dia eu estava passeando pelo supermercado, pela área de hortifruti, e eu me lembro como se fosse hoje. Lembro que ela pegou a maçã e ela olhava, trocava. Eu achei que ela estava fazendo compras para a sua própria casa. Quando conversei com ela e ela me contou que era para suas crianças, e o olho dela brilhou, eu achei aquilo incrível. Ela não estava preocupada com o preço, ela estava preocupada com a qualidade das frutas e dos legumes que ela ia comprar para fazer a refeição das crianças. Olá, eu sou a Suzana. Olá, eu sou a Davi. Hoje eu gostaria de agradecer a tia Marta por toda a dedicação e cuidado prestado, com os nossos pequenos, desde a metodologia de ensino até valores morais. E em especial em relação às crianças alérgicas na alimentação. O meu filho, ele tinha algumas restrições alimentares. Na tia Marta, eu sempre tive a tranquilidade que ele estava sendo bem assistido. Algo que ficou muito marcado pra gente foi quando o Davi comentou, ela ficou sabendo que ele gostava muito de quiabo. Dias depois, ele chegou em casa contando que ele comeu o melhor quiabo com a tia Marta. E então isso, esse cuidado, esse carinho que ela tem com eles faz toda a diferença. Um grande beijo à tia Marta e toda a equipe que faz toda a diferença em nossas vidas. Beijo, tia Marta. Meu dente caiu. Assim Você acha não que a vale, gente né? aguenta isso? Aí não vale, né, Sandra? Ai. Mas olha, Marta, que especial, né? Fora a saudade de poder, né? A saudade que baixa, né? De ver seus alunos, né? Assim, o Davizinho, Caiu meu dente, eu nem vi, ó. ele gosta de quiabo, gente. Ele gosta. Ai, Ele gosta de quiabo. Assim, não vale, agora eu já não consigo falar mais, Sandra. Mas eu queria que todos os diretores sentissem isso. Eu acho que a Ilse que está com a gente, ela também, eu tenho certeza que ela se identifica, porque eu tenho duas clientes minhas, né, a Fanny e a Silvia, que têm filhos que estudaram na escola da Ilse, que provavelmente sentiram a mesma coisa e falariam algo muito parecido com o relato dessas mães, né? Era uma surpresa para você, para dizer o quanto você é especial, né? Um estímulo para que você continue fazendo esse trabalho acolhedor inclusivo, mas que também pudesse ser um exemplo para outras escolas. Por quê? Porque a gente precisa tornar os espaços, aí eu não falo só escola, né? Nós precisamos tornar os espaços acolhedores e inclusivos, principalmente para as crianças, né? Então, eu espero que você seja inspiração, esses relatos sejam inspirações também. É claro que acabou ficando em alergia e amamentação,
mas a gente tem outras situações. Tem criança que tem diabetes, fenilcetonúria, tem criança que tem doença celíaca, tem criança que ela pode ser obesinha, né? Ela pode ser obesa e corre o risco de sofrer bullying. Como é que a escola trabalha a consciência dos outros amiguinhos e prepara Uma questão, Sandra, que é bem assim, falando agora de outras situações, eu me lembrei de um aluno, tá um mocinho hoje, e ele tem hemofilia, né? Então, quando ele chegou para a gente, foi uma situação assim, muito medo, a insegurança, porque ele não podia bater, não podia cair, não podia nada. Então, a insegurança era muito grande. E nós desenvolvemos um trabalho com o Paulo por 4 anos, ele ficou com a gente por 4 anos. Depois a mãe também acaba adquirindo uma certa confiança, porque é difícil para uma mãe, né? E o Paulo, até a questão da cadeira, tinha que ser uma cadeira diferente, ele não podia sentar numa cadeira dura, porque machucava, né? Então tinha que ser uma cadeira almofadada. Então, assim, nas brincadeiras, em tudo. E foi para nós um desafio muito grande, mas a tia Marta sempre viu as crianças individuais, cada um deles com a sua particularidade. Então, por mais difícil que seja o desafio, nós conseguimos atingir o objetivo, porque a criança é única, ela é ela com as suas particularidades, né? E foi um trabalho super gostoso, ele ficou com a gente até a idade de sair e tudo mais. Depois tiveram outros também, e o trabalho é feito, não sou eu, é toda a minha equipe, porque o trabalho tem que ser feito em equipe, né? As meninas, elas trabalham as outras crianças de uma forma que as outras começam a cuidar daquele que precisa de um cuidado diferente. Então, é uma criança que tinha dificuldade de andar sozinha, você via que as crianças seguravam ela para andar. Tem que buscar a mochila, a gente ensina para que eles tenham assim a sua autonomia. Então, mochila, eles que buscam mochila, às vezes pegava na mão do amiguinho e levava para buscar a mochila, porque o amiguinho não sabia ir sozinho. Então, a criança também, ela acaba. E eu acho que isso é muito importante, porque a criança é muito pura. Se a gente trabalha isso nessa fase, eles vão crescer sem o preconceito de cor, sem a obesidade, sem tudo mais, né? Então, cabe ao educador, principalmente a educação infantil, isso a gente trabalha muito também com a equipe, que nós somos os principais responsáveis pela formação dessas crianças. Então, cabe a nós orientar para que lá na frente eles sejam pessoas melhores. A Lilian, que trabalha com você e faz um relato no vídeo, ela fala de empatia, né? O professor, o diretor, né? A pessoa que faz a limpeza, que cozinha, todo mundo tem que ter empatia, mas ensinar a empatia para a criança é fundamental, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas estão extremamente egoístas, né? Você ensinar esses valores para as crianças é a possibilidade da gente realmente construir um mundo melhor. Eu acho que esse é um sonho para todo educador e para todo pai, né? É que a gente tenha um mundo melhor, mas tem que começar mesmo desde que eles são pequenos. Então, meus parabéns. A Marcilei colocou tia Marta sempre fazendo o melhor para os pequenos. É isso aí, né? Eu sei que essa live vai ser assistida por outras pessoas, por outros pais, né? Que seja um estímulo, sabe? Para que a gente consiga tornar espaços acolhedores e inclusivos, né? Você começou falando que 1 em cada 13 crianças possui alergia alimentar. Isso é verdadeiro, tá, gente? São dados coletados, né? Se não aumentaram, né? É um texto que eu tinha escrito já faz uns 3 ou 4 anos, talvez tenha até aumentado, né? Tem 7 dicas que a gente costuma dar e a gente vai colocar nas nossas redes sociais, depois eu mando para a tia Marta também. E a gente falou sobre essas dicas ao longo da nossa conversa. E eu fico muito feliz que as dicas que a gente coloca já há tanto tempo, a Escola da Tia Marta, ela faz tudo isso que a gente costuma pedir para que as escolas tomem cuidado, né? Então, uma é na questão da matrícula, já trabalhar a ficha, pegando a informação correta. 2, né?
treinar a escola, a equipe sobre o tema, por exemplo, da alergia alimentar, mas ou também de deficiências e outras restrições alimentares. Isso é super importante, né? Fazer com que as atividades recreativas elas sejam seguras para as crianças com alergia, né? A gente já pegou situação em que a escola fez pão de queijo e a criança teve uma anafilaxia e parou no hospital, sabe? De fazer a bolinha, porque é fácil de fazer, né? Então, cuidado com as atividades recreativas que vocês criam, né? No caso, a tia Marta começou a trabalhar com frutas para evitar problemas com doces, né? O cardápio da escola, ele tem que ser preparado para atender também as crianças com restrições e, de preferência, trabalhar muito frutas e legumes para aumentar a questão de nutrição também, a parte nutricional. Os professores das escolas devem ser informados sobre as alergias e também os medicamentos. E também os efeitos colaterais que os medicamentos podem trazer, como irritação, como sono, né? Por quê? Porque às vezes a criança ela é taxada de chata, irritada, brava, e ela só está tomando um remédio que deixa ela ou que dorme na carteira, né? Aí tem também cuidado na hora do intervalo dos lanchinhos para não haver troca. Essa observação, eu sei que a tia Marta tem professoras que ficam perto olhando, né, para tomar o máximo de cuidado, e os pais eles devem tentar ao máximo, né, tomar esse cuidado com a inclusão também. Se o seu filho não tem alergia, mas tem uma criança com alergia, né, pensa nessa criança também, porque poderia ser o seu filho. Né? Essa questão da empatia, se coloca no lugar da outra mãe e pensa, né? O filho dela tem diabetes, será que eu consigo achar algum lugar, né? Não é na SOS, tá, gente? Né? Mas consigo algum lugar que faça um bolo sem açúcar para essa criança se sentir acolhida, né? Então, assim, são as 7 dicas que a gente costuma dar aqui. Gostaria de finalizar, né, a nossa live reforçando, porque a Marta trabalhou esses temas. Marta, eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem, né, para as escolas, para os diretores, professores e também para os pais e para os seus alunos, se você desejar. Eu queria agradecer muito você, me surpreendeu, me emocionou bastante. Agradecer ao carinho dos pais. E assim, o que é muito importante? Ver a criança como criança. Eles têm as suas particularidades, eles têm as suas dificuldades, mas a criança é o ser mais puro que existe na face da Terra. É gratificante demais trabalhar com eles. E assim, tanto os pais, quanto o profissional, quanto a escola. Veja a criança na sua pureza. Busque formas de atendê-la da melhor forma possível. Eles são muito puros e tudo que a gente passa para eles é devolvido, né? São detalhes, às vezes passam despercebidos certos detalhes que fazem a diferença na vida da criança. Você vê, olha que situação, né? A Suzana falou de um quiabo, gente, eu me lembro perfeitamente do quiabo, mas eu jamais imaginei que isso ia fazer uma diferença na vida do Davi. É uma conversa, um bate-papo. E nessa escola não tem quiabo. Espera aí que vai ter quiabo para você. Então, são coisas assim que eles vão levar. Ele levou para casa isso, né? Então, para o profissional, para a escola, o quanto é importante observar, conversar com a criança. Eles são sinceros, eles passam tudo para a gente. Então, o papel da escola, principalmente a educação infantil, é esse. E os pais, o meu recado é assim, confiem na escola que vocês escolheram e compartilhem com a escola, porque também o ganho para a criança é maior quando há essa sintonia de escola com a família. E a SOS, esse trabalho incrível, maravilhoso que vem fazendo, se você se reinventa a cada dia, você busca tudo isso, não só para você, como para os seus franqueados, para os seus clientes. Continue assim também, parabéns. E, mais uma vez, obrigada, Sandra. Obrigada, gratidão mesmo por tudo. Eu também te agradeço, Marta. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada pela possibilidade de ser um exemplo,
né? Eu sei que a gente tem falhas, imperfeições, coisas para melhorar sempre, graças a Deus, né? Porque isso Sim, mantém a humildade no nosso coração. A gente está caminhando, aprendendo, é um né? aprendizado, né? Isso. Mas eu te agradeço por aceitar, é, compartilhar com outras escolas, outros professores, com outros pais, com pais de crianças que têm alergia, com pais de crianças que não têm, é, por compartilhar sobre empatia, sobre respeito, sobre o olhar humanizado para a criança, porque a gente precisa, a gente só. Costumam dizer que as crianças são o futuro do país, elas não são o futuro, elas são o presente, né? O olhar tem que ser para agora. Como a gente pode aprender com as crianças? Como a gente aprende com o filho, né? E Muito. quero aproveitar também e agradecer mais uma vez, né, a diretora Ilse por participar com a gente da live, pelo carinho com que ela trata os seus alunos, né, os seus professores também. Quero agradecer as mães de crianças com alergia que estão assistindo a gente, agradecer aquelas que vão assistir, né, porque eu sei que vão continuar assistindo, a gente vai subir depois para o YouTube. Mais uma vez, me desculpo, né, pelos contratempos. Já estou até assim, aqui na minha cabeça, eu já vou comunicar. Semana que vem a live vai ser só no YouTube, depois eu subo ou só no Facebook, depois eu Depois subo sobe. para o YouTube, porque quando a gente fazia no Facebook não dava problema. Transmitir para 2 redes sociais está dando problema, então eu vou parar com o YouTube. A gente faz no Face, sobe no YouTube, assim a gente evita problemas. Vamos falar de amamentação. Então, se vocês puderem também divulgar para as mães que amamentam, né? Ou para as mães que estão grávidas, né? O leite, ele é aquele alimento, o primeiro alimento muito especial. Nem toda mãe consegue amamentar, mas ele tem um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento das crianças e também na prevenção de doenças, como a gente comentou, da própria alergia, né? Então, fica o convite, vamos falar sobre amamentação, tá? Eu agradeço a todos que participaram. Mais uma vez, Marta, te amo, minha amiga. Obrigada, Sandra, obrigada mesmo. Um abraço, gente. Boa noite. Um bom descanso a todos. Boa noite. Beijos.